Bom dia, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre os meus dividendos, os dividendos que eu recebi agora em agosto. Talvez o vídeo fique um pouquinho mais extenso, porque teve bastante coisa aqui pra gente comentar. Eu já deixei mais ou menos separado, tá? Vamos primeiro falar de quanto eu recebi, né? Agora em agosto eu recebi 818, é normal ter caído um pouquinho, porque ele já estava subindo há um bom tempo. Eu pensei que cairia em julho, mas em julho ainda teve um fechamento de semestre, onde eu recebi muito fundo de investimento imobiliário. Ele me pagou um valor extraordinário, né? Pagou um valor acima do que geralmente ele paga. Isso fez com que realmente o valor ele continuasse subindo, mais do que eu esperava, tá? E ali em agosto agora eu recebi um pouquinho menos do que julho. É normal isso acontecer durante uns anos, né? Alguns meses eles pagam um pouquinho mais, depois termina oscilando um pouquinho. É muito normal, porque é muito comum, porque muitos fundos não, mas é possível, né, que algum fundo pague algum extraordinário. Às vezes a inflação, por exemplo, sobe bem mais alta e aí ele paga um pouco mais alto, se for algum fundo indexado à inflação. Então, essa oscilação é normal, tá? Provavelmente ali em setembro eu já devo receber um pouquinho mais do que julho, estou imaginando, provavelmente, né? E eu estou imaginando que em outubro, setembro, outubro, acho que novembro. Eu acho que em novembro eu já volto a receber 900. Eu começo a receber R$ 900. Eu acho que não dá tempo de eu fechar o ano recebendo 1.000, tá? Eu acho que não dá. Mas pelo menos 900 e pouco eu acho que eu recebo. Lembrando que minha meta nesse ano era alcançar 750 e esse, graças a Deus, eu alcancei com sobra, né? Então, estou muito feliz com o resultado. Em dividendos comparativos, a gente sempre gosta de fazer aquela comparação entre quanto eu já recebi do fundo e se teve alguma oscilação. Começando pelo MOL 11, que agora é o Pátria, né? MOL é o shopping agora, fundo de shopping da Pátria, né? Que a Genial foi comprado pela Pátria, não teve alteração. CCME é um fundo que eu já falei várias vezes que eu gosto bastante. Teve uma pequena oscilação, mas quando a gente olha aqui no decorrer do mês, é uma oscilação natural, então a gente não vai se debruçar muito, até porque do CCME eu já falei bastante. A FHI também, ele voltou no patamar normal. No mês de julho, como foi final de semestre, a maioria dos fundos eles fazem um ajuste e eles terminam pagando um pouquinho mais do que os outros meses. Isso é normal acontecer, tá? Então, eu vou ignorar esses onde teve essa distribuição um pouquinho mais elevada em julho e que voltou ao patamar normal dele agora em agosto, tá? É o caso, por exemplo, do AFHI. HGRU, ele realmente voltou, né, ao patamar que era, só que ele aumentou um pouquinho. Se você ver bem, ele estava pagando 90 centavos, ele pagou 1,55 em julho, né, pagou um pouco mais elevado no final do semestre, e agora ele elevou para 95. Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro, o relatório deles ficou um pouco mais simples. Eu sinceramente achei que ficou bom, mas eu prefiro como era. Eu prefiro muito mais que o mercado tenha uma transparência melhor, uma transparência maior, tá? Mas tá bom, não ficou ruim, tá? Eu achei que, principalmente essa parte do comentário da gestão, eu achei que foi bem legal. A gente teve uma alteração que o pessoal falou bastante, que foi o Augusto Martins e o Bruno Margato. Eu já conheci os dois, já tinha visto live dos dois.
entrevista, live eu vi do Augusto Martins e do Bruno Margato eu vi entrevista. Os dois altamente competentes, né, nas áreas deles. E agora eles foram para uma parte mais administrativa, que vai ser esse comitê estratégico, e o Rodrigo Abud que vai assumir. O Rodrigo Abud que assume agora, né, como CEO aqui, como CEO da estratégia imobiliária do Pátria no Brasil. Ok. Eu acho que só por isso aqui eu não venderia, né, minhas cotas. Tanto é que eu mantive, estou até aumentando um pouco a posição. Mas com o decorrer do que for acontecendo, a gente vai entendendo um pouquinho melhor se realmente teve alguma perda de fundamentos. O mais interessante aqui, que é para a gente passar rápido, porque tem bastante fundo para a gente ver, que eles colocaram aqui que apesar da renda recorrente projetada do fundo ainda não apresentar os 95 por cota, as vendas parceladas com parcelas a receber, agregadas com outras fontes de receita extraordinária do fundo, fazem com que o resultado projetado, soma entre o recorrente e o recorrente, converja para os 95. Então eles realmente acreditam que eles vão conseguir manter esses 95 e uma boa notícia, né? Então eles conseguem subir um pouquinho ali o patamar de distribuição. Muito bom. Não houve movimentações de locatários. Ao final do mês a vacância física do fundo era de 0,8%, muito baixo, impressionante. E o óleo de 9,8 anos. Isso é ótimo porque dá uma visibilidade muito, muito grande. Não tenho o que falar, é um fundo super resiliente, né? Tem aqui a DRE, bem amigável, dá para entender, total de receitas, despesa, resultado distribuível, resultado distribuído. Então eles usaram um pouquinho aqui de reserva, né? Normal. Que mostra a reserva acumulada aqui em laranja. Agora em 2025 eles já começaram com 1,20, caiu agora para 96. Então super saudável. Eles conseguem provavelmente manter pelo menos para mais esse semestre no 95 sem dificuldade alguma, né? Eles têm uma alavancagem, mas é só 6% do patrimônio. Então é muito tranquilo, né? O que eu não gosto é esse aqui, que é o CDI 1 CDI mais 1,5, que aí tem um saldo devedor de 29,6 milhões. É pouco, tá? Como é muito pouco, ok. Ele tem outros CRIs aqui, mas a taxa é tão baixa que esse aqui não compensa nem pré-pagar, tá? O que é mais salgadinho aqui é o CDI, mas provavelmente deve ter alguma multa para você não pré-pagar, né? Ou às vezes não é estratégia do fundo, mas esse CDI mais 1,5 é meio salgado, né? Nos patamares atuais. Mas tudo bem, é um fundo hiper saudável, né, atualmente. Tem uma coisa que eu ia comentar. Quando eles falam lá da DRE, eles colocam aqui receita de locação e receita imobiliária. E aqui ele apresenta um glossário, tá? Porque até eu fiquei na dúvida do que seria essa receita imobiliária. Então, eu sou ruim de decorar, tá? Receita de locação, aluguéis, multas e receitas obtidas por meio de exploração de áreas comuns. Receitas imobiliárias, ganhos com rendimento dos fundos imobiliários, CRI, LCI, etc. Então eu achei bem legal eles colocarem essa informação, né? Mostra que ainda tem um foco bem grande ainda na pessoa física, que não tem ainda todo o jargão, né, que o mercado financeiro costuma usar. Ok? Vamos tirar. Ok. Esse aqui foi. TEP caiu um pouquinho, mas eu não vou falar porque na verdade nem caiu, né? Eu vi que ele caiu porque eu fui dar uma olhada lá
E aí agora em setembro ele vai pagar um pouquinho menos, mas foi impressionante porque, embora ele já tinha previsto, né, um pagamento, né, um guidance de segundo semestre mais baixo, de 74 centavos mais ou menos, né, nesse segundo semestre. Mesmo assim, ele em julho ainda pagou bem, tá? Então, normal ainda. No próximo, em setembro, quando vem, que eu já vi que vai vir mais baixo mesmo, aí a gente comenta com razão, né, o motivo de ter baixado. Mas por enquanto ele ainda pagou mais ou menos em linha com o que ele já vinha pagando mesmo. Aqui não teve alteração. RZTR eu achei estranho, tá? Porque ele estava pagando aqui 1,5 e aí ele pagou R$1. Vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu, né? RZTR está com um pouquinho só de desconto, estava pagando 1,5 e agora ele caiu para 1. Vamos dar uma olhada no que aconteceu, né? Então, em relação ao resultado, ele teve um resultado de R$1,03 e ele pagou R$1. R$1 ainda está dentro do guidance. Quando eu olho, olha que interessante, esse aqui é o do mês passado. Quando eu olho do mês passado, ele teve um resultado de 1,1, bem em linha, né, com o que ele teve, só que ele usou um pouco da reserva, né, para pagar 1,5. Dessa vez ele pagou R$1 e ele pegou um pouco para a reserva, tá? Mas o resultado dele está em linha com o que tem sido. Até porque a maioria dele, né, ele é pré-fixado, né? Ele é uma taxa pré-fixada, ele geralmente não vai sofrer muita oscilação mesmo, tá? Então é normal mesmo eles não oscilarem muito o resultado. Mas tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. Mas tudo bem, não tem problema. Quando a gente olha no acumulado de 2025, a gente vê que o resultado por cota foi 7,35, rendimento distribuído 7,30, que dá para ver que realmente ele não tem muita manobra, né? Ele não tem muita reserva acumulada. Pode ser que esteja anterior, alguma reserva acumulada antes, né? Mas nesse ano, praticamente o que ele recebeu, ele distribuiu, né? Uma das coisas que eu achei bem legal foi aqui esse fato relevante, que aí saiu e eu achei fantástico, saiu agora, né, dia 28, e eu achei bem legal porque ele fala o seguinte: em 26 de janeiro de 2024, o fundo adquiriu 100% do capital social do Clarão da Lua Agronegócio, sociedade em sede de Wanderlândia, estado do Tocantins, pelo valor de 155 milhões. Ok?
ok? 155 milhões. Tinha todas essas matrículas aqui. E aí, o que eles fizeram, né? A gestão informa que, com o intuito de maximizar o potencial de retorno, baseado nas diferentes aptidões e valores do mercado de cada uma das matrículas, optou por segregar a Fazenda Clarão da Lua em 4 grupos. Então tem esses 4 grupos aqui. Algumas matrículas, né, vai em alguns, né? Então 3 aqui matrículas no 1, tem algumas matrículas aqui também no 2, algumas no 3 e uma aqui no 4. E aí, na data de hoje, 28/8, a empresa Clarão da Lua celebrou o instrumento particular de contrato de compromisso de venda e compra de imóveis rurais, tendo por finalidade a venda da Fazenda Clarão da Lua, grupo 3. Então ele está vendendo esse grupo 3 aqui, ok? Que aí vem essas 3 matrículas ali. Então ele até fala das matrículas e tal. E o que me chama a atenção é que o referido contrato de compromisso de venda e compra foi firmado pelo valor de 108 milhões. Então ele tinha dividido em 4, né? Não é as 4 do mesmo tamanho, dá para ver aqui, tá? Mas existe essa divisão que eles fizeram por 4. E só uma das partes já chegou em vamos ver de novo, 108 milhões. E ele comprou por 155. Então isso aqui vai dar um ganho de capital, sim, tem um potencial para dar um ganho de capital bem interessante. Ele fala como que vai ser o pagamento, ao longo da operação representa 2,17 por cota, é bem interessante, tá? Isso mostra a expertise que a RISA tem nessa área do agro, tá? Nessa área do Land Act, do Buy to Lease, e tem um outro lá que é quase a mesma coisa também. Então eles têm uma expertise muito grande, principalmente no setor do agro, tá? Quando você vê entrevistas do gestor, você vê que ele entende muito do negócio, tá? Então é um fundo que eu sou particularmente fã. Eles têm às vezes algumas dificuldades ali de comunicação com o cotista, mas a gestão deles é, assim, para mim, uma das melhores que tem. Ok, então teve uma caída, mas foi natural, está em linha mais ou menos ainda com o que ele estava pagando, ainda se você contar em relação ao ano passado. Ele estava usando um pouquinho de reserva aqui. Nada que chame a atenção, tá? Ou tire o mérito, né? Então, normal. Próximo que a gente viu aqui é o INRD, que é aquele fundo do Inter, né? Que ele tem alguns imóveis residencial da Lugo, da MRV, né? Bem padrãozão. E embaixo você até consegue ver as fotos dos empreendimentos, é bem legal, tá? Para quem tiver interesse, vale a pena depois ler com calma. Eu gosto só de ver mais essa parte aqui, que eu acho que é a mais importante, ocupação por empreendimento. Cipreste está muito bem. Ecoville, esse aqui me chamou a atenção porque eles conseguiram subir bem, né? O patamar que ele estava caindo, ele voltou a subir, está 96%, muito bom. Lindóia permanece no mesmo patamar. Cenário subiu também, me chamou bastante atenção. Interbarbacena me chamou a atenção, claro, do ponto negativo, porque ele caiu e ele ainda está com 81% de ocupação. Isso é interessante porque mostra que realmente o rendimento deles pode talvez subir um pouquinho, tá? Desde que eles consigam aumentar aqui ou diminuir a vacância, né? ou aumentar a ocupação ou diminuir a vacância, tá? É a mesma coisa. Então é bem legal. A gestão está fazendo, para mim, um ótimo trabalho, tá? Eles falam que foi recorde, né, um resultado que eles tiveram. Eles falam bem no comecinho aqui. Aqui, receita bruta, recorde histórico. Resultado do caixa também
recorde histórico. Então, sim, eles estão conseguindo resultados bem legais, tá? Só dar os parabéns para a gestão, né? BBFO é bem legal também. Eles estão conseguindo um resultado bem interessante. Quando a gente olha aqui no resultado, no gráfico, dá pra gente ver com mais clareza. Ele estava no ano passado ainda 65, 60 e poucos centavos. Nesse ano, em março, ele começou a pegar ali 70 centavos. E agora ele parece que firmou nos 75, 76 centavos. E eu tô achando bem legal, principalmente pelo valor que ele está hoje. Ele está com um desconto bem elevado. Ele destaca aqui no relatório isso, né? Ele fala aqui que quando você pega PVP dos fundos que ele tem, né, tem um desconto, né? E esse desconto ele já está refletido aqui na cota, no valor patrimonial da cota em relação ao valor de mercado, né? Então, o valor de mercado ele simboliza o valor patrimonial de um FOF, né? Um FOF que invista em fundo de outro fundo, porque eles podem ter outros ativos, podem, né? Mas no caso do FOF, né, o valor patrimonial deles, né, é o valor de mercado dos fundos que ele tem. Então, conforme abaixa o valor de mercado dos fundos, né, o valor deles abaixa também, né? Então, tem esse desconto, ok? Então, o valor patrimonial deles caiu, ok? Além disso, ele está sendo negociado com mais desconto. Esse é o desconto duplo, né, que o pessoal chama, que é muito, muito legal. Tem uma exposição alta que eles estão aqui em recebíveis. Para minha carteira aqui, eu estou com muita pouca exposição em fundos de CRI, né, fundo de recebíveis, acho que está menos de 30%. Para mim é saudável, tá? Eu não gosto muito da DRE deles, que eu acho simples demais. Essas outras receitas eu não entendo do que é, principalmente porque ele coloca ali que ele distribuiu 104%, que eles geralmente distribuem bastante, 99%, 100%, geralmente ele distribui quase tudo mesmo, tá? Mas então eu fico bem perdidinho aqui do que seria essas outras receitas, tá? Não sei se foi na venda dos ativos, como eles não discriminam, fica um pouquinho mais difícil de entender. Então eu acho a DRE deles bem fraca, tá? Eu ia falar enxuta, mas enxuta seria uma palavra muito, muito boazinha, né? Mas tudo bem. Tirando esse detalhe, é um fundo passivo, né, que para mim tem se movimentado muito bem, e para uma carteira como a minha, por enquanto ela serve muito bem. Eu ainda não aumentei posição, provavelmente se esse preço continuar ou cair um pouquinho, eu vou aumentar a posição, vamos ver como que vai ser. Eu tenho dado preferência ao Kisu, porque para mim o Kisu é bem parecido com eles ali, em relação a risco-retorno, com uma diferença que no caso do Kisu é até mais previsível, talvez, né? Mas vamos lá. KNCA, a gente teve uma surpresa, ele pagou um pouquinho mais, mas quando a gente vai olhar com calma, né, a gente vê que não é tanto surpresa assim não, tá? Vamos lá. O DRE dele mostra que realmente o que deu um salto maior, né, no caso deles, que deu um up no resultado, foi esse aqui, resultado do FDIC, Fiagro FDIC. E aí eu fui ver o relatório de maio, que fala sobre essa distribuição de abril. E aí ele explica, vale destacar que a maior parcela do incremento da reserva do mês de abril é referente ao recebimento da remuneração acumulada do FDIC Índigo, que passou a pagar juros trimestralmente em 2025, conforme estabelecido no contrato original de transação. Então, como é trimestral, é por isso que ele teve esse incremento um pouquinho maior. Existe mais um detalhe que eu não gostei, que é, ele gerou 1,46, distribuiu 1,25, então a reserva acumulada foi agora para 1,52. Eu não gostei, porque no resultado anterior, no anterior ele tinha
1,35 e ele já tinha falado considerado patamar adequado pela gestão a despeito de potencial incremento futuro. Ou seja, provavelmente eles vão começar a pagar, né? Consideramos importante a constituição desse mecanismo como ferramenta adicional de gestão do canhão inicial, ok. Mas eles continuam fazendo reserva e isso me incomoda um pouco, porque a gente está num momento onde é muita oportunidade e esse dinheiro na mão do cotista, ok, 1,30, um real, né, de rendimento para você salvar um mês ali, ok, mas 1,50 e eles 1,30 e eles ainda estão fazendo reserva, começa a me incomodar um pouco, tá? Mas tirando esse detalhe, é um fundo que está rodando direitinho, eles conseguiram diminuir bastante a concentração, como a Stella Moron comentou, tá? Para mim é um dos fiagros melhores que tem na indústria, eu gosto bastante ainda, tá? Então não tenho nenhum comentário além desse, né? De parabenizar a gestão pelo ótimo resultado. Eu só não estou gostando muito da reserva acumulada que eles estão montando e não distribuindo de jeito nenhum. Mas, tirando isso, está indo. A gente tem aqui o Clean, que aí ele pagou um pouquinho menos. Ele estava pagando R$1, 1,01, 1,10, 1,15, 1,10 e agora pagou R$1. Tá? Ele está com um descontinho um pouquinho menor do que outros. A DRE deles, vamos dar uma olhada aqui. Eles tinham a reserva acumulada para pagar. Eu não consigo ver por que ele não pagou. Esse relatório que eu tenho, ele é o de julho. E aí ele ainda não está falando da distribuição de R$1. Tá? Aqui ele só está falando da distribuição de 1,10, então ficou bem difícil de eu entender. O que a gente percebe é que ele bem exposto ao IPCA, o que provavelmente é o motivo de nos meses anteriores ele ter conseguido pagar um pouquinho mais mesmo, tá? Ele é bem exposto a residencial e ele tem umas taxas assim bem pesadas, né? Vamos dar uma olhada na carteira dele. Aqui, taxa de aquisição IPCA mais 7. Isso aqui não é muito não, mas é a maior parte da carteira, então ok. IPCA mais 9, IPCA mais 9, IPCA mais 12, IPCA mais 11. Ele tem umas posições bem interessantes, bem elevadas, né? Pré de 14%, ok. 4,4 duration, ok. É uma carteira diversificada, mas tem certa concentração, mas é um fundo pequeno, então quando o fundo é pequeno não tem muito para onde ir, eles terminam ficando concentrado em algumas posições, tá? Mas ele tem conseguido um ótimo resultado, tá? Infelizmente não tem muito que eu trazer sobre o Clean ainda, mas a explicação provavelmente é essa, que eles estão bem expostos ao IPCA, como o IPCA está mais normalizado, então provavelmente o dividendo dele vai se estabilizar, ou dependendo de como vir, vai cair um pouquinho. FVPQ, ele tinha pagado 81 em agosto, eu procurei o relatório, mas o relatório não saiu, tá, gente? Teve a troca da gestão da Rio Bravo para a Red e até agora não saiu o relatório gerencial novo deles, tá? O meu susto, tá? Porque aqui ele pagou super bem, mas o meu susto foi que ele pagou agora, ele colocou que vai pagar, saiu um documento lá de resultado, vai pagar 5 centavos, e eu até fui ver aqui para ver se no Clube que tinha saído alguma coisa, até dei risada com alguns comentários que eles falaram. Pessoal falando que não é base 10, mas com esse rendimento vai virar, porque provavelmente a cota vai cair bastante. Muita gente aqui
Muita gente revoltada com o resultado. E realmente, 5 centavos é um resultado ridículo. E eu até entendo aqui o cara ter falado que podia ter zerado, né? Mas tudo bem, né? Eles realmente estão passando por uma transformação, eu já tinha comentado no anterior. Tem muitos desafios lá, mas 5 centavos de rendimento realmente chama a atenção. Vamos ver, né? No próximo mês se vem algum relatório para eu poder comentar, porque sem relatório fica meio difícil de eu comentar, tá, gente? Vamos acabando, tá? Aqui o FGA salta aos olhos 32% a menos, mas é porque eles estavam fazendo aquela amortização, tá? Então eles estavam pagando a mais mesmo, mas o recorrente do fundo é 12 centavos mesmo, que era até um pouquinho menos, né? Que aqui eles já começaram a pagar, se não me engano, 12. Mas o 12 é o recorrente mesmo do fundo, talvez um pouquinho menos. E ele estava pagando mais por causa da amortização, tá? Então é normal. Ele estava fazendo amortização, finalizou. Eu não sei se ele vai fazer estudo de recompra de cota. Eu não lembro, eu não vi. Depois eu vou dar uma olhadinha, tá? Mas em relação ao resultado dele, continua em linha com o que ele tem gerado mesmo. Normal, tá? O FITO, ele diminuiu aqui 9%. Realmente ele estava pagando 11 centavos e ele pagou 10 centavos. Quando a gente dá uma olhada no histórico dele de pagamento, na verdade é bem parecido com o que ele estava, tá? Mas vamos dar uma olhada lá. É bem parecido com o Clean, ele tem uma exposição bem elevada em PCA, uma taxa um pouco mais elevada, taxa média. E aí por causa disso, tá? É normal ele ter pagado um pouquinho mais ali em alguns meses, porque a inflação tinha vindo um pouco mais elevada mesmo. Agora que está em linha, provavelmente volta aqui para o patamar mais recorrente dele, que deve ser uns 90 e poucos centavos. Lembrando que nesse mês específico ele até usou reserva, tá? Ele até colocou aqui, ó, o recorrente dele que veio nesse mês foi 0,957 centavos. Ele usou um pouquinho de reserva para distribuir os 10 centavos, tá? Nenhum impacto que eu veja, não tem nada negativo acontecendo aqui com o fundo, que já não esteja no nosso radar, tá? É isso, gente. E espero que tenha gostado. Lembrando que essa parte, esse quadro que eu faço, né, para mostrar o comparativo, é mais um plus, né, para a gente ver como que um investidor ele dá uma analisada. Mas de fato isso aqui não era algo que eu fazia, né? Mas para não deixar o vídeo, para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, mais informativo, eu escolhi trazer também essa comparação, porque me ajuda também a estudar, né? E o investidor também pode ver como que a gente olha o relatório gerencial, como a gente utiliza ele para pegar as informações, para entender o que está acontecendo com o fundo e ver se está acontecendo alguma coisa errada ou se está tudo em linha, né? Além dos relatórios gerenciais, eu costumo ouvir bastante live de gestor, analista. Eu acompanho os relatórios do Rodrigo Medeiros, né? Eu tenho a assinatura do Desmistificando FIIs, que se você gosta dos fundos de investimento imobiliário, tem interesse e tem um dinheiro sobrando, vale super a pena, vale super a pena pagar, né, o acesso ao Desmistificando FIIs lá. Eu acho que é um dos melhores analistas que eu vejo falar sobre FIIs. Existem outros também que são muito bons, né? Como o Ricardo Figueiredo, Marcelo Pai eu também gosto, entre outros, tá? Eu tô lembrando só desses 3 agora, mas tem outros ali. Mas esses 3 sempre me chamam a atenção. E além disso eu acompanho bastante no YouTube, Stella Mourão, Lucas Fi,
professor Baroni. O professor Baroni também é outro analista top, né? E eu acho que ajuda bastante também a me informar sobre o mercado de físico que está acontecendo. Mas eu acho que nada supera você mesmo ler os relatórios gerenciais, tá? Eu acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Lembrando que eu agora tenho, né, no meu canal lá, deixa eu mostrar para vocês. No meu canal aqui, você clica aqui no meu Instagram, manda mensagem para mim, tá? Pra gente falar sobre planejamento financeiro, tá? Eu agora sou planejador financeiro e tô oferecendo meus serviços, tá? Vale super a pena. Eu até estava conversando com uma amiga hoje que para mim é muito parecido com terapia, onde você faz, né, e você indica para outras pessoas fazerem, né, e é algo que todo mundo tem que ter. O próprio a pessoa que faz terapia, né, ela também precisa passar por terapia. Então eu mesmo, por exemplo, eu sou planejador financeiro, oferto esse meu trabalho, mas eu estou realmente pensando em vir com alguém para fazer meu planejamento financeiro, né? E a outra pessoa talvez eu faço o planejamento da pessoa, porque ajuda demais. É uma visão diferente, né? Quando você é contratado para você ver a versão, né? Uma visão mais profissional, e eu acho que ajuda muito a gente a alcançar os objetivos, tá? Gente, é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se tiver mais interesse, clica aqui no meu canal lá e a gente bate um papo, tá bom? Sem compromisso nenhum. Fico por aqui, um ótimo dia para todos. Tchau, gente.